Vai. Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo nos conformes. E antes da gente começar o conteúdo, eu gostaria de dar um recado para vocês a respeito do comportamento de muitos aqui na nossa cidade de Cubatão, né? Como vocês devem saber, eu moro em Cubatão e a gente percebe que muita gente não está fazendo o que tem que ser feito, né? Que é se cuidar, né? Então a nossa cidade caminha para o caos. Infelizmente, né? Então, se vocês puderem ficar em casa, fiquem em casa, tá, gente? Porque Cubatão nem hospital decente tem, tá? Então é o recado que eu tenho que dar para vocês, porque a gente está vendo que, né, as últimas notícias dão conta de que oficialmente são, né, os 400 e poucos casos, né, confirmados, mas a gente sabe que é muito mais que isso, né? A gente vai fazer uma regrinha de 3 lá, se isso é 20%, tá mais de 2.000 pessoas contaminadas aqui na nossa cidade. Então, tome cuidado, tá? Para não ter uma surpresa desagradável no futuro, ok? Então, semana passada eu passei uma atividade para vocês a respeito da independência dos Estados Unidos, né? Então, foram a página 52, né? Se vocês devem lembrar, 52, 53 e 54, né? Tá? Que, como eu falei para vocês, né? Falava a respeito dos Estados Unidos, né? Então, a página 52, por exemplo, né? Ele falava sobre o início da colonização nos Estados Unidos, né? Que foi no século XVI, né? Mas que não deu muito certo, né? No século XVI. E aí isso só foi consolidado já a partir do século XVII, né? Ganhou força, né? A atividade colonizadora por meio das companhias de comércio, né? No nível de vocês falar isso, né? Então, e os imigrantes que iam para os Estados Unidos, eles tinham uma origem que era variada, né? Então, o próprio Leandro Carnal, né, que é um dos livros que eu acredito que o autor desse livro didático use como base, né? Leandro Carnal fala isso, né? Então, antigamente a gente falava assim, que para as colônias do norte, né, você deve lembrar aqui do mapa aqui, ó, que são esses pintados de rosa e esse pintado de laranja. Naquela época, né, veio gente de vários locais, mas a tradição da história aqui no Brasil, né, como ela era contada antes, estudada, né, falava que eles só vinham com vamos dizer assim, pessoas que tinham um padrão, né, que seriam os puritanos, né. Os puritanos, não sei se vocês lembram, ano passado, quando vocês estudaram a reforma protestante, né, então os puritanos, eles eram um grupo de pessoas que eram adeptos do calvinismo, né? As ideias do Jean Calvino, João Calvino, né? John Calvino, nome do cara. Então, e eles tinham uma moral muito rígida, né? Eram pessoas extremamente religiosas, que tinham a ideia de que estavam indo para o paraíso, que eles eram um povo escolhido por Deus, né? A ideia do destino, né? Predestinação, né? E daí que nos Estados Unidos isso deu origem à ideia do destino manifesto, né? Que os Estados Unidos são uma nação especial no mundo, enfim, tá? Então isso justificaria o que são os Estados Unidos, mas a gente sabe que não eram só os puritanos que vinham, tá? E por que os puritanos vinham aqui para a América? Porque eles eram perseguidos lá na Inglaterra, porque na Inglaterra a religião de Estado, né, era o anglicanismo, né, que até então fazia oposição ao calvinismo. O anglicanismo nada mais era do que uma separação que houve, né, por motivos políticos, né, inicialmente com um rei chamado Henrique VIII. E aí eles obrigavam todo mundo a ser anglicano. Quem não era anglicano, né, era perseguido. Então os católicos, os calvinistas, tá? Tá bom? Então os calvinistas, conhecidos como puritanos nos Estados Unidos, em outros países, né, eles também têm outros nomes. Então, por exemplo, são os da igreja presbiteriana, né, que é a origem escocesa, tá? Na França eles eram conhecidos como huguenotes, e aí depois foram surgindo subdivisões, né, até os dias atuais, tá? Que são as igrejas de linha calvinista, ok?
tá bom? Então esses puritanos vieram para os Estados Unidos, mas vieram também pessoas de outras origens também, né? Que não eram calvinistas, então vieram também irlandeses, tá? Escoceses, franceses e alemães, né? Os alemães, como vocês devem lembrar, também na Reforma Protestante eles eram luteranos, né? Então tinha uma outra linha de protestantismo, né? Pode ser assim. E tinha católico no meio também, obviamente, tá bom? Então, como a gente viu aqui no mapa, né? Então teriam as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul, né? Eram 13 colônias, né? Então os Estados Unidos, se eles tivessem mantido esse tamanho, eles teriam só 13 estados, né? E seriam muito menores do que eles são hoje em dia. Seria um país muito menor, tá? Então eles seriam só o lado do Atlântico. Eles não tinham chegado ainda, essa colonização não tinha chegado ainda no Pacífico, né? Que é aquela coisa do oeste, né? Marcha para o oeste, né? E aí você vai lembrar do Far West, né? E aí virou o filme de Faroeste, né? Não sei se você já viu o filme de Faroeste, aquele filme que tem tiro e tal, enfim, tá? Então, quais seriam as colônias do norte? Seria Massachusetts, Maine, New Hampshire, Massachusetts, outro, Rhode Island e Connecticut, né? Seria. Os do centro seria Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, né? Então, de modo geral, as colônias do norte e as colônias do centro eles tinham em comum algumas características, tá? E as do sul tinham uma característica um pouco diferente, né? Que seria Maryland, Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem, né? Que seria, quem seria a Rainha Virgem? A Elizabeth I, né? Elizabeth I, aquela que patrocinou Shakespeare, né? Lá no século XVI, então criaram uma colônia com o nome dela, Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem. A Elizabeth I, tá, gente? Não façam confusão com a Elizabeth II, tá? Que tá viva aí, tá? Enfim. Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, tá? Então seriam as colônias do Sul, ok? Tá? Então vinham, aí no caso, né, pessoas de várias origens. Alguns eram pequenos proprietários, outros eram pessoas miseráveis, né, passavam necessidade. Outros eram burgueses que estavam fugindo de lá por perseguição religiosa. Então, não dá para você dizer que era tudo igual, né? Algumas pessoas eram parecidas com os degredados que vieram para o Brasil na época da colonização também, né? Então, às vezes a gente tem uma mania de menosprezar, né, o nosso país e achar que, mas os Estados Unidos são o que são, porque para lá foi só gente de classe, né? Não, gente. Né? Então também foi muita gente que não era, vamos dizer assim, pessoas de classe, né? Para a formação dos Estados Unidos, ok? Aí tinha uma foto, né? Foto não, uma pintura, né? Que mostrava os puritanos, né? Como é que eles se vestiam, a chegada deles, né? E aí, vocês, não sei se vocês já viram em filme, aquela história do Dia de Ação de Graças, né? Os puritanos chegaram num navio chamado Mayflower, né? Passaram necessidade, e aí foram pedir ajuda para os índios, e os índios apresentaram, né, uma comida, né, que no caso era carne de peru, né? O peru é um animal originário da América do Norte, essa ideia da ação de graça, que depois, né, com o passar dos anos, acabou sendo incorporado no Natal, que não tem nada a ver com a história do peru, né, enfim, né, mas enfim, foi incorporado na cultura americana e nós, como somos copistas da cultura americana, né, enfim, acabamos copiando, né, aquela história do peru de Natal, ok? Tá? Então, a história do Dia de Ação de Graça acabou sendo incorporado no Natal também. O Dia de Ação de Graça seria comemoração, né, deles terem chegado e terem sido acolhidos, né, pelos índios, né, que salvaram, meio que salvaram a vida deles, ok? Depois os brancos foram lá e mataram os índios, né, em homenagem aos índios, tá? Não foi na mesma hora, mas com o passar dos anos, como todo mundo deve saber. Enfim, gente. Então, aí na segunda página do livro de vocês, falava a respeito, né, de novo, né, das 13 colônias, enfim, chegaram no navio Mayflower, né, na colônia de Massachusetts, em 1620, ok? Então aí teria a diferença, né, as colônias do norte e as colônias do centro, né? Eles não tinham muito atrativo para a Inglaterra, né, as colônias do norte e do centro.
Eles, por quê? O que, que a Inglaterra queria, na verdade? Queria fazer que nem Portugal, né? Então queria lucrar com coisas que não tinham na Inglaterra, né? E o clima do norte dos Estados Unidos no centro é igualzinho ao clima europeu, né? Já que é no hemisfério norte. Então lá é muito frio, né? Muito frio. Então o que acontecia? Não dá para você plantar e cultivar produtos tropicais, né? Que tem, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, né? Parecido com a nossa forma de colonização, né? Então aqui nós tínhamos a cana-de-açúcar, né? E lá nos Estados Unidos eles tinham algodão, né? Isso no sul, tá, gente? O sul seria algodão, o anil, né? Que é uma planta, planta não, um produto, né? Que vem de uma planta chamada índigo, né? Que serve para tingir tecido de azul, tá? Então o anil, o algodão, produto tropical, né? Aí no caso o tabaco, tá? Tudo bem? Até a própria cana-de-açúcar também, mas não com a mesma, digamos assim, capacidade, né, que o Brasil teve na produção de cana, tá? Enfim, ok? E na parte norte dos Estados Unidos, né, eles não tinham muito, né, coisas diferentes, né, que atraíssem a Inglaterra. Então lá o que eles tinham que valia a pena para a Inglaterra? Só o peixe, a pele de animal, né? E era uma coisa diferente, construção naval, madeira para construção naval, tá? Que era exportado para a Inglaterra. Então o norte e o centro dos Estados Unidos meio que teve que se virar sozinho, né? E a Inglaterra meio que fez vista grossa para essa situação, né? Então os colonos do norte e do centro começaram a criar manufaturas, né? Daí a grande diferença para o Brasil. O Brasil não foi criado manufatura, né? Então os Estados Unidos desde o início tiveram esse espírito empreendedor, né, de criar empresas, manufaturas. Esse é o diferencial e não o fato deles terem sido colonizados pelos ingleses e a gente pelos portugueses, né, enfim, menosprezando o nosso próprio povo, né, enfim, tá? Tudo bem? Então essa é a grande diferença. Então no sul, né, dos Estados Unidos, aquelas colônias do sul, se empregava principalmente a mão de obra escrava, né, enquanto que lá no norte e no centro, né, dos Estados Unidos, de modo geral, era mão de obra livre, né? Tá? Então, quando houve o processo de abolição da escravatura nos Estados Unidos, começou pelo norte, né? E pelo centro, e no final já que foi no sul. Então, por quê? Porque o sul dependia da mão de obra do escravo, tá? Ok? Aí aqui também tinha na página 53 os acontecimentos da Revolução Americana, né? Depois a gente vai falar melhor no decorrer do texto. E na última página, eles falam a respeito do comércio triangular, né? Então, o comércio triangular era inicialmente entre as colônias do norte, do centro e outras regiões, né? Então, se a gente der uma olhada aqui no meu computador aqui, então tá um pouquinho diferente do que vocês têm no livro, né? Então seria mais simples, né? Esse comércio aí, né? O de vocês está um pouquinho mais complicado de entender, né? Mas de modo geral, vocês vão perceber que é assim, ó, Estados Unidos, Europa, África, Estados Unidos, né? Mas passava no meio do caminho ali pela região das Antilhas, né? Que é a região onde está hoje Cuba, Haiti, né? República Dominicana, tá? Então, olhando no livro de vocês, seria o quê? Do norte mandava-se rum, tecido, armas e joias, né? Também pele, tabaco, corante, açúcar, algodão, que era mandado do sul, né, dos Estados Unidos, tá bom? Para a Inglaterra. E a Inglaterra mandava o quê? Mandava para a África ferro, tecido e armas. E recebia em troca escravos. E a África também mandava para a região das Antilhas, mandava o quê? Mandava escravos e mandava também para o sul dos Estados Unidos. Então, tinha uma troca também do rum, né? Então, o que acontecia? O norte mandava para as Antilhas o melaço, né? Mandava um produto, né? Que era de alimentação, né? E recebia em troca o melaço ou o próprio rum, né? Que é uma bebida. Então, quando eles não recebiam o rum pronto, eles recebiam o melaço. E era isso que era usado para trocar por parte deles, o pessoal do norte e do centro dos Estados Unidos. Então era uma troca que era constante, né, esse comércio. E isso foi enriquecendo os colonos, né? Então isso foi meio que
deixado de lado, né, durante muito tempo pela Inglaterra, até o momento que eles acabaram começando a pegar no pé dos colonos. Tá bom, gente? Espero que tenha sido ilustrativa e eu gostaria que vocês fizessem um comentário no caderno de vocês, tá? Fotografassem, ok? Como atividade de hoje. Até a próxima.